Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula número 8 e o assunto são as translações e composições de funções. Então, nessa aula a gente vai explicar, esses dois conceitos importantes, que são a translação e a composição de funções, tá? Então, assim, como diz aqui no texto, esses conceitos são fundamentais para a gente entender como que os gráficos das funções eles podem ser manipulados e combinados para resolver problemas e modelar situações do mundo real, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é criar novas funções a partir de funções já conhecidas, tá bem? Então, quando a gente fala de translação de funções, a gente pode fazer tanto a translação na direção horizontal, ou seja, ao longo do eixo x, tanto quanto a translação vertical, ou seja, ao longo do eixo y, tá bem? Ou uma combinação das duas, tá ok? É importante ressaltar que a translação ela não vai alterar o formato do gráfico, apenas a posição dele, referente aos eixos coordenados, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma função quadrática, ela vai continuar sendo uma função quadrática, ela só vai estar posicionada em outro lugar, tá ok? Após a translação horizontal ou vertical, tá bem? Então, qual que seria a translação horizontal? A translação horizontal ela desloca o gráfico para a direita ou para a esquerda, ou seja, ao longo do eixo x, certo? O eixo das abscissas. Se queremos deslocar o gráfico para a direita ou para a esquerda, usamos a seguinte forma. Então, eu tenho uma função f originária e eu subtraio ou somo um valor h dentro do domínio dessa função, certo? Ou seja, dentro da f. E aí, a partir disso, a gente cria uma nova função, que é a função g de x, tá bem? Então, o que acontece? Nesse caso, se o h for maior do que zero, então a gente vai estar, na verdade, vai ser x menos um valor positivo, tá? Então, quando a gente tem esta configuração, o gráfico se desloca para a direita, E quando o h é menor do que zero, então vai ficar x menos um valor negativo. Então, vai aparecer x mais alguma coisa, Então, o gráfico é deslocado módulo de h unidades para a esquerda. Claro, porque se o h é negativo, suponha que o h seja menos 3. Então, na fórmula lá, vai aparecer f de x mais 3 e o gráfico se deslocará 3 unidades, certo? Apesar do h ser menos 3, o gráfico vai se deslocar 3 unidades para a esquerda, tá bem? Então, a gente vai pegar o caso da função quadrática, que é a função x ao quadrado, que ela é uma parábola com o seu vértice na origem, tá? Então, a gente vai aplicar uma translação de 3 unidades para a direita e, com isso, a gente vai ter a função g de x, que é x menos 3 ao quadrado. Então, percebe que quando eu quero um deslocamento para a direita, então eu vou subtrair 3 unidades dentro da imagem, tá? Então, vai ser x menos 3 ao quadrado. Se a gente fosse fazer o gráfico, a função em azul aqui seria a minha função original, que é x ao quadrado, e essa função aqui, em vermelho pontilhado, ela vai ser a x menos 3 ao quadrado. Então, percebe que ela não teve nenhum deslocamento na vertical e apenas na horizontal. E ela se deslocou, ela estava aqui na origem, ela se deslocou 3 unidades para a direita, tá bem? Então, ficou ali x menos 3 ao quadrado. E quando a gente vai falar da translação vertical, ela vai deslocar o gráfico tanto para cima quanto para baixo, ou seja, ao longo do eixo y. E para isso, a gente acrescenta um valor aqui fora da função f de x. Tá? Então, a gente soma na imagem. Então, onde esse k aqui vai ser uma constante, então eu tenho, se o k é maior do que zero, então o gráfico é deslocado k unidades para cima, e se o k é menor do que zero, ele é deslocado módulo de k unidades para baixo.
um exemplo, né, pegando a função x ao quadrado, quando a gente quer fazer uma translação de 4 unidades para cima, então a gente tem que somar 4 unidades fora da função. Então a função é x ao quadrado, então fica x ao quadrado mais 4. Então esta configuração significa que eu peguei a função x ao quadrado e fiz um deslocamento de 4 unidades para cima, tá? Ou seja, na direção crescente do eixo y. Fazendo os gráficos e comparando, eu tenho em azul a função f de x, que é a função x ao quadrado. Então é uma parábola cujo vértice é na origem. E quando eu desloco 4 unidades para cima, a parábola ela vai ter o mesmo formato, passando pelo ponto 4, certo? Então o ponto mínimo aqui, o vértice da parábola, terá coordenadas 0, 4, tá bem? E a gente pode fazer a translação tanto na horizontal quanto na vertical simultaneamente. Então, a gente pode criar uma função g, que ela vai ser a função f de x menos h mais k. Ou seja, eu posso fazer um deslocamento simultâneo, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, quanto para cima e para baixo. Tá bem? Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Vamos abrir o GeoGebra para a gente entender melhor. Então a gente tem aqui a função x ao quadrado e a nova função, a função deslocada, é a função g de x, onde aquela x menos 1 ao quadrado. Então percebe que nesta configuração o meu h vale 1 e o meu k vale 0. Tá bem? Então houve o deslocamento na horizontal de 1 unidade e um deslocamento vertical de 0 unidades, né? Então ela não foi nem para cima nem para baixo. Então se eu selecionar aqui, por exemplo, né, o valor de h e for aumentando ele, né, então 1,5, 2, 2,5, percebe que na fórmula aparece o x menos 2,5 ao quadrado, certo? E o resultado dessa conta é um deslocamento para a direita. Tá? Então, eu vou aumentar aqui 3, 4, 5. E, naturalmente, se eu voltar para o zero, significa que não houve deslocamento na horizontal. E se eu colocar aqui valores negativos para o h, na fórmula, né, ela vai aparecer positiva e o deslocamento vai ser para a esquerda. Tá bem? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado que, na verdade, quando na fórmula o sinal está positivo, então x mais 5, o deslocamento é para a esquerda. E quando na fórmula o valor está negativo, significa que houve um deslocamento para a direita. Tá bem? E, naturalmente, né, vou voltar aqui para o valor de 0. Ao selecionar aqui o h, então quando eu aumento o h, percebe que agora eu estou somando fora, né? Então vai ficar com k positivo, então a função ela se desloca na vertical, né? Quando o k é positivo é para cima e quando o k é negativo é para baixo, tá bem? E, obviamente, eu posso fazer a composição das duas, né? Eu posso fazer um deslocamento para a esquerda e um deslocamento para cima e para baixo. Tá? Então, percebe que a f aqui sempre é a minha função original e o g, essa aqui em vermelho, é a minha função deslocada. Então, percebe que ela mantém o formato, né? Só que ela tem apenas uma translação tanto na vertical quanto na horizontal. Tá bem? No caso específico, né, das funções quadráticas, este formato aqui ele recebe um nome especial, tá? Ele é a forma canônica da função quadrática. E a forma canônica, como a gente bem pode observar, ela é uma forma boa para quando o meu interesse é visualizar o vértice da função. Então, quando eu coloco ela na sua forma canônica, perceba que quando eu olho a expressão, naturalmente eu já sei qual
quais que são as coordenadas do vértice. Então, como ela foi deslocada uma unidade para cima, então o vértice está no y igual a 1. E como ela foi deslocada 4 unidades para a direita, né, porque aqui aparece o menos 4, então o x do vértice é o 4. Então, as coordenadas do vértice são 4 e 1, tá bem? Então, específico aí para a equação quadrática, o nome desse formato é a forma canônica. Mas eu posso também alterar aqui, né? E a gente pode brincar com isso. Então, por exemplo, se eu tenho a função seno de x, né, o que vai acontecer? Então, quando eu mudo, percebe que independente da função, né, a sua interpretação é sempre a mesma. Então, a função verde é a função seno de x, tá? É a f, e aqui a função em vermelho é a g de x deslocada. Então, quando eu desloco, né, tantas unidades, tanto para a direita quanto para a esquerda, e o k, né, tanto para cima quanto para baixo, tá bem? Então, a gente consegue fazer aqui essa composição, né, de translação horizontal e translação vertical. E aqui a gente pode usar a criatividade que vai mandar, certo? Então eu posso botar aqui e elevado a x, né? Então eu tenho tanto deslocamento, né, tanto para a esquerda quanto para a direita, e um deslocamento tanto para cima quanto para baixo, tá? Percebe que elas têm o mesmo formato, na verdade, tá? Então pode causar uma ilusão de ótica aqui, a gente achar que na verdade elas têm formatos diferentes, né? Mas não, tá? Elas têm exatamente o mesmo formato. É apenas uma translação na vertical quanto na horizontal, tá bem? Então aqui a gente pode ir, né, brincando e testando. Eu posso pegar uma polinomial de grau qualquer, né? X à quarta menos 2x3 mais 5x, por exemplo, né? Então, ela tem um formato aqui bem peculiar, né, que é em verde, e conforme eu faço, né, o seu deslocamento tanto na horizontal quanto na vertical, né, eu consigo criar uma nova função. Claro que a sua cara, né, ela vai ficar bem mais complexa, tá? E já não era uma função simples, né? É uma função aqui de quarto grau com os seus coeficientes ali determinados. E depois dessas manipulações, ela fica com esse aspecto aqui, tá bem? Então, como nós vimos, para fechar, né, essa questão da translação horizontal e vertical, o nosso último exemplo é quando eu pego a função x ao quadrado, né, e peço para deslocar 3 unidades para a direita e 4 unidades para cima. Então, como são 3 unidades para a direita, eu tenho que subtrair 3 unidades dentro do domínio, e como eu preciso de um deslocamento de 4 unidades para cima, então eu vou somar 4 unidades aqui na imagem, certo? Então, é fora da expressão. E aí o seu gráfico vai ter essa combinação de deslocamentos, tá bem? A gente pode também fazer, não é comum, mas apenas para ilustrar, quando eu posso multiplicar, né, ao invés de somar, por uma constante, uma função tanto no domínio quanto na sua imagem, tá? E a gente vai analisar que comportamento, né, que alterações essa multiplicação vai fazer com o gráfico, tá? Então, quando a gente multiplica fora, né, o que vai acontecer? Vai acontecer um esticamento, tá? Ou um estiramento na direção vertical, tá? Então, com relação ao eixo y, certo? Que vai acontecer esse esticamento, tá? Então, perceba aqui que em azul eu tenho a função x ao quadrado e em vermelho eu tenho a função 2x ao quadrado, ou seja, eu multipliquei por 2, tá? Então, neste gráfico, a função x ao quadrado em azul foi esticada verticalmente para se tornar a função 2x ao quadrado. Então, aqui a gente tem a função f, que é a função seno de x, e m e n são as constantes que a gente multiplica fora e dentro.
Então, o m aqui é a constante que eu multiplico fora. Então, percebe que conforme eu aumento o valor de m, né, a função ela aumenta a sua amplitude. Então, na verdade, como a função seno, notadamente, né, ela varia de menos 1 até 1, quando eu multiplico por cima, o resultado dessa conta vai variar de menos 5 até 5. Tá? Então, isso faz com que eu aumente, né, a amplitude dessa onda, tá bem? Então a gente pode observar aqui, né, que a gente aumenta a amplitude da onda, tá? E se eu multiplico, né, por valores negativos, então eu aumento a amplitude, mas eu inverto, né? Onde o seno original era positivo vai ficar negativo e assim vice-versa, tá? Então vou manter aqui e obviamente se eu multiplicar por zero, né, como eu estou multiplicando por zero, ela vai ser a função constante igual a zero. Então, eu vou deixar aqui no 1. E quando eu faço a multiplicação dentro, né, perceba o seguinte, conforme eu multiplico por valores positivos, o que está aumentando? Né? Está aumentando a frequência da onda. Tá? Então, por que eu concluo que aumenta a frequência? Porque existirão mais oscilações no mesmo intervalo de tempo. Então, aqui, por exemplo, quando eu multipliquei, eu tinha aqui, né, percebe que no nosso gráfico, a onda sobe e desce, né, e aqui ela sobe, desce, sobe e começa a descer, certo? Então, existem 2 ciclos e meio ali, certo? Então, existem um sobe completo, né? Sobe e desce, mais um sobe e desce, e mais um sobe aqui, faltou a partezinha de baixo, tá bem? Então, é isso que a gente vai observar com o aumento da frequência. E se eu multiplicar naturalmente, né, por valores negativos, né? Tá? Então, ela vai se inverter também. Só que aqui existe uma curiosidade, tá? Como a função seno ela é uma função ímpar, tá? Por que eu sei que ela é uma função ímpar? Perceba que a função em verde aqui existe uma simetria ao longo da origem. Então, eu sei que ela é uma função ímpar. E aí, quando você multiplica dentro aqui do domínio, então você vai ter um espelhamento, tá ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que menos o seno por exemplo, aqui, né, menos o seno de menos 4,5 de x é a mesma coisa que menos o seno de 4,5 positivo de x, tá? Então, quando você troca a frequência, né, de positiva para negativa, ela vai alterar o formato da onda. Porém, se eu trocar aqui pelo cosseno de x, tá? A função cosseno é uma função par. Tá? Por que eu sei que ela é uma função par? Porque ela é simétrica com relação ao eixo y, tá bem? Então, quando eu aumento aqui a frequência, né, a gente consegue observar, né, o aumento da frequência, e quando eu multiplico por valores negativos, não altera em nada. Então, por exemplo, o cosseno de menos 3x é a mesma coisa que o cosseno de 3x. Então, aqui, né, o aumento da frequência, tanto por valores positivos quanto por valores negativos, não altera, né, o gráfico, porque ela é uma função par, mas se ela fosse uma função ímpar, aí sim ela seria invertida com relação ao eixo x, ok? Então, aqui nesse slide a gente resume o que aconteceu. Tá? Então, eu tenho a função seno em azul, a função 2 que multiplica seno está em vermelho, ou seja, existe um aumento da amplitude, e aqui a função seno de 2x, que tem um aumento da frequência, certo? Está aqui em verdinho. Partindo para a segunda parte da nossa aula, a gente vai falar de composição de funções. Tá? Então, o que seria a composição de funções? É o processo de aplicar uma função na outra. Tá? Então, dada duas funções f e g, existem duas composições possíveis. Tá? No caso, a gente vai falar primeiro aqui da FOG, tá? Que é
a g aplicada na f, tá bem? Então, a gente utiliza essa notação fog ou f bola g, tá? Uma notação comum também da gente falar dessa composição aqui, tá? Então, perceba o seguinte, que a fog, né, a g aqui está mais próxima da x, então significa que isso pode ser lido desta maneira aqui, tá? Então é a g aplicada na f, tá bem? Vamos fazer um exemplo? Então eu tenho aqui, neste caso, né, a função f, que é a função 2x mais 1, e tem a função g, que é a função x ao quadrado menos 4. E aí pede para calcular a fog, tá? Então, primeiro a gente encontra a função g, que é a função x ao quadrado menos 4, e depois a gente aplica, né, na f o resultado da g. Então, a f, percebe que ela é 2x mais 1. Então, eu vou aplicar a g dentro da f. Então, a g é x ao quadrado menos 4, então vai ficar a f de x ao quadrado menos 4. Ou seja, todo lugar da f onde aparecer x, eu vou trocar esse x por x ao quadrado menos 4. Então, fica, na verdade, 2 que multiplica x ao quadrado menos 4 mais 1. Tá? Então, fazendo aqui a distributiva, né, vai ficar 2x ao quadrado menos 8 mais 1. Aí o menos 8 mais 1 dá menos 7. Portanto, a fog, né, ou a f bola g, é 2x ao quadrado menos 7. Perceba, né, que a composição e a translação que a gente estava estudando até agora, elas não têm uma relação direta, tá? Quando eu tenho as translações horizontais e verticais, o gráfico, né, ele permanece o mesmo, ele só muda de posição ao longo dos eixos x e y, tá bem? Quando eu faço a composição de funções, o gráfico é totalmente diferente, tá? Então, eu tinha aqui uma do primeiro grau, né, e uma do segundo grau compostas, virou uma outra função, porém, do segundo grau, tá? Então, eu faço aqui, né, eu fiz o gráfico das três, então em vermelho aqui é a função linear, que é a 2x mais 1, em verde é a função x ao quadrado menos 4, e aqui em azul é a composta das duas, tá bem? Outra maneira da gente enxergar o que está acontecendo é o seguinte: numa função normal, né, eu tenho o domínio e eu tenho a imagem. Agora, numa função composta, é como se eu estivesse colocando um elemento intermediário, né, ou um próximo elemento. Então, no caso aqui, eu tenho a função g, que vai pegar todos os elementos do domínio, né, todos os x do domínio, e vou transformar em g de x. Aí a função composta vai fazer o seguinte: vai pegar agora como base o resultado da g e vai aplicar a f, ou seja, vai aplicar f no resultado da g. Aí a gente chama esse resultado final aqui de f composta com g, ou f bola g, ou fog, tá bem? Então é como se a gente estivesse aí fazendo uma viagem, né? E a função composta, ela meio que leva você desde o ponto inicial até o ponto final de maneira direta, tá? Sem passar pelo intermediário. Então, a gente também consegue, além de calcular a fog, a gente também consegue calcular a GOF, né? Que seria a g bola f, tá? E aí a gente vai fazer ao contrário, tá? Então, a gente vai analisar, né? A f de x é a 2x mais 1 e a g de x é x ao quadrado menos 4. Então, a GOF, ela vai ser dada justamente ao contrário, ou seja, eu vou pegar a f e vou aplicar na g, certo? Então, eu vou calcular, na verdade, a g de f, ou vou calcular a g de 2x mais 1. Então, aplicando, né, como a g é x ao quadrado menos 4, então, todo lugar que aparece x, eu vou trocar por 2x mais 1. Então, vai ficar 2x mais 1 ao quadrado menos 4. Tá? Então, eu vou fazer ali, né, o desenvolvimento desse quadrado, tá? Fico com essa expressão aqui e depois subtrai por 4 no final. Logo, né, a GOF vai ser 4x ao quadrado mais 4x menos 3. Tá bem? Então, perceba o seguinte, que as duas, né, viraram funções
quadráticas, mas elas não têm nada a ver uma com a outra, tá? Então, o formato inicial, né, não é preservado, tá? A gente cria novas funções a partir de funções anteriores. E aqui a gente coloca o gráficozinho das duas. Então, para a gente praticar um pouquinho, né, vamos fazer algumas questões. Então, na questão número 1, a gente pede, né, para considerar o gráfico da f, que é x ao quadrado, que é uma parábola com o vértice na origem. Até aí tudo bem. E ele dá uma nova função, que é x menos 3 ao quadrado mais 4, que é uma translação da função afim. Na letra A, ele pede, determine a translação da função, né, para a função g e qual a nova posição do vértice. Então, como eu tenho uma subtração de 3 unidades aqui dentro do domínio, então isso é um deslocamento para a direita. Tá? Então, tem um deslocamento de 3 unidades para a direita e 4 unidades para cima. Tá? Então, essa é a translação do vértice. E como o vértice era na origem, qual é a nova posição do vértice? A nova posição do vértice é a posição 3, 4. Tá? Então, x menos 3 ao quadrado mais 4 é uma translação de f de x em 3 unidades para a direita e 4 unidades para cima. E a nova posição é 3, 4. E no caso da função quadrática, a gente chama esse formato de forma canônica da função quadrática. A questão 2, ele me dá a função h de x, que é módulo de x mais 2 menos 5, que representa uma translação da função módulo de x. Então, lembrando, né, que a função módulo de x ela tem aquele formato de V. Né? Descreva as transformações que ocorrem no gráfico. Então, perceba, como eu somei um valor aqui dentro, então isso é uma translação para a esquerda, certo? Na horizontal. E como você subtrai 5 fora, isso é um deslocamento para baixo. Tá bem? Então, a função é uma translação da função módulo de x em 2 unidades para a esquerda e 5 unidades para baixo. Na questão número 3, a gente tem a função x ao cubo. E aí, a gente pega a função x ao cubo e faz aquelas translações. E ele pergunta, né, qual é o efeito dessa transformação sobre o gráfico. Então, perceba, eu tenho uma soma, né, de uma unidade aqui dentro e eu tenho uma subtração de 2 unidades na parte de fora. Então, essa subtração aqui de 2 unidades significa que é um deslocamento para baixo e a soma de uma unidade significa que é um deslocamento para a esquerda. Tá? Então, uma unidade para a esquerda e 2 unidades para baixo. Na questão 4, ele dá as duas funções e pede para a gente calcular a FOG, certo? Então, essa meio que a gente já fez, né? A letra A, e a gente vai fazer aqui de novo, vai ser a letra B. Então, ele faz a pergunta seguinte, para quais valores de x a composta dá zero como resultado? Tá? Então, para calcular a composta, né, nós já fizemos essa conta, então eu coloco a g dentro da f, ou seja, vai ficar 2 que multiplica x ao quadrado menos 4, depois o resultado somado de 1, a gente faz a distributiva e depois a diferença. Agora, para quais valores essa composta é zero, basta igualar aquela expressão 2x ao quadrado menos 7, basta igualar ela a zero. Né? Então, a gente vai igualar a zero, vai passar o 7 para o outro lado somando, depois o 2 dividindo, então vai ficar x ao quadrado igual a 7 sobre 2, e né, ao tirar a raiz, certo? Vai ficar aqui, módulo de x é igual a raiz de 7 meios, e logo, né, o x pode ser tanto mais quanto menos raiz de 7 meios. E a nossa última questão será a função f de x mais 2 e g de x, e ele pede para determinar a GOF e a FOG e comparar os resultados. Tá? Então, no caso da GOF, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar a f dentro da g. E a f, por sua vez, vale 2x mais 1. Então, a g, que é 3x, onde tiver x, eu vou trocar por x mais 2.
Então, aqui no caso, só fazer a distributiva, vai virar 3x mais 6, tá? Então, é claro que não é esse o objetivo, mas como as duas são do primeiro grau, a função resultante é do primeiro grau também. Percebe que a função g era 3x e a função gof é 3x mais 6. Claro que isso não acontece sempre, mas a gente consegue fazer uma interpretação aqui que na verdade a GOF é só um deslocamento na vertical de 6 unidades da G original. Tá? Então, meio que a gente olha já a expressão e já consegue ter uma noção de como que é o gráfico dela a partir do gráfico da G. Tá? Claro que a gente não consegue fazer sempre essa análise, porque nem sempre a composição de funções resultará apenas numa translação horizontal ou vertical. Tá bem? E por fim, né, eu quero calcular a FOG. Então, a FOG é a G aplicada na F. Então, no lugar do x mais 2, eu vou trocar pela função g toda. E a função g toda, ela é a função 3x. Tá? Então, percebe que aqui também a GOF, a composição ela pode ser interpretada como um deslocamento. Né? Um deslocamento também na vertical, 2 unidades para cima. Percebe que a GOF e a FOG elas não são comutativas, né? Ou seja, o resultado é diferente, tá? Se você aplica a F e depois aplica a G, ou aplica a G e depois aplica a F, tá bem? Faltou uma questão aqui. Questão 6. Então, considere as funções f de x igual a x ao quadrado mais 1 e g de x igual a 2x mais 3, sabendo que h é a FOG, encontre h, em seguida determine o valor h de 2. Tá? Então, na verdade, a FOG, né, que seria a f composta com g, seria você calcular a g e depois calcular o resultado na f. Se eu fosse fazer direto, né, para calcular o h de 2, como que eu poderia fazer direto? Eu primeiro calculo na g, então 2 vezes 2, 4, 4 mais 3, 7, e o resultado 7 eu aplico na f. Então, 7 ao quadrado, 49, mais 1, 50. Tá? Então, o resultado ali teria que dar 50. Mas, fazendo a composição, né, a GOF seria o quê? Seria aplicar o resultado da G dentro da F. Então, percebe que o 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, que eu elevei ao quadrado? Então, a 2x mais 3 que eu vou elevar ao quadrado. Tá? Você pode fazer até o desenvolvimento, né? Daria ali essa expressão do segundo grau. E, para calcular a imagem, certo? Eu substituo, né, o x por 2 e faço as contas e observa que vai dar 50. Nesse caso aqui, era mais simples você fazer de cabeça, né, aplicar na G e depois aplicar na F, do que fazer todo esse desenvolvimento. Tá? Mas isso é uma coisa que tem que ser observada em cada questão. Também não dá para você dizer qual método que é melhor. Por vezes, né, fazer a composição vai ser necessária, e por vezes só ter essa noção de quem é aplicado primeiro e quem é aplicado por último já me ajuda a ter uma noção da questão, tá bem? Então, agora sim, né, a gente terminou aí a nossa última questão e a nossa próxima aula, que será após a semana da avaliação 2, ela vai ser funções exponenciais, tá bem? Então, um forte abraço a todos aí e tchau, tchau, bons estudos!